Irmãos, agradeço por estarmos aqui reunidos mais uma vez em Escola Bíblica Dominical. É mais uma oportunidade que temos para aprender da Palavra de Deus. E hoje nós temos uma lição muito importante também, né? Muito importante, que é a lição 12, na página 58 de nossa revista, que é a perfeição da obra de Cristo, a perfeição da obra de Cristo. Nós temos um texto básico em Hebreus 9, 23 até 10, 18, na carta aos Hebreus, também no Salmo 40, no versículos 6 e 8, e versículo-chave em Hebreus 9, 28, que nós vamos fazer a leitura a partir desse momento, fazer a leitura bíblica a partir desse momento. Eu vou ler aqui no capítulo 9 de Hebreus até o versículo 28, inicio com o capítulo 10 de 1 até 5 e de 1 até 9, e depois o final com o 15, 16, 17 e 18 eu vou fazer a indicação. Leiamos então a palavra de Deus que nos fala o seguinte hoje. Peço que todos possam abrir as suas Bíblias em Hebreus 9, no capítulo 23 até 10, 18. E depois vamos ler o Salmo 40, de 6 até 8. Muito bem. Hebreus 9, capítulo 9, 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Agora no capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, como os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisesse, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitasse, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro
para estabelecer o segundo. Vou repetir, no versículo 9 do capítulo 10, final aqui, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Agora vou ao versículo 15, 16, 17 e 18. Versículo 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. No versículo 18, terminando, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Muito bom esse texto. Nós vamos ler aqui também o Salmo 40, no verso 6 e 8, Salmo 40, versos 6 e 8, que é um trecho do Salmo que foi citado aqui pelo próprio autor de Hebreus. Salmo 40, no verso 6 e 8. 40, versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Muito bom. Esse salmo atribuído aqui a Davi, que faz parte da epístola aqui, que o autor da epístola aos Hebreus acrescentou o trecho desse Salmo 40 aqui também. O versículo-chave eu vou ler aqui na revista, que está aqui, vou ler nessa tradução, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aqui também é uma promessa, né, da sua volta. Fica bem claro aqui. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então fala do retorno de Cristo Jesus. E o alvo da lição, é importante que a gente possa entender isso e ficar bem claro. Estamos aqui também fazendo essa lição, fazendo um paralelo entre a antiga aliança e a nova, né? Mas um alvo também da lição é entender, o que possamos entender, que nós podemos ter certeza de que Deus não se lembrará de nenhum de nossos pecados, pois Cristo já pagou por eles, perfeita e definitivamente. Perfeita e definitivamente. Isso também é importante para entendermos, ficar bem claro em nossa mente. Na página 58, nós estamos aqui na lição 12, a perfeição da obra de Cristo. Estou aqui na página 58 e eu vou abordar alguns comentários aqui feitos pelo autor da lição aqui, nesses primeiros parágrafos importantes para todos nós. Quando um adulto convertido a Cristo quando um adulto é convertido a Cristo, pode acontecer que sofra a sensação de perda. No último parágrafo aqui, ele coloca o seguinte: no entanto, a riqueza espiritual encontrada em Cristo supera toda a sensação de perda que talvez ocorra no início da nova jornada de fé. Muitas vezes as pessoas que se convertem têm uma sensação de perda dos seus relacionamentos, daquilo que fazia não faz mais, daquilo que convinha agora não convém mais. Parece que ele perde alguma coisa. Aconteceu comigo. Eu tive um encontro com Cristo com 23 anos de idade. Algumas amizades eu tinha que deixar um pouco não é de lado, não de amar e de querer bem, mas já a convivência não era tão ideal, tão adequada, porque não iria me trazer benefício, e sim um malefício em relação a Cristo. Algumas coisas que eu fazia, deixei de fazer. Então, a princípio, a gente tem uma sensação de perda, mas na realidade, quando o novo convertido, ou seja, o crente que tem um encontro com Cristo, as suas experiências vão surgindo, ele percebe que a riqueza espiritual encontrada em Cristo supera tudo aquilo que ele aparentemente perdeu, que na realidade é um ganho muito maior do que uma perda. Algumas coisas nós tiramos, mas acrescentamos o que é principal,
que é essa riqueza espiritual que encontramos em Cristo Jesus. E nós também conseguimos caminhar e superar essa, entre aspas, perda por esse ganho, né? Ganho maravilhoso que é em Cristo Jesus. Há um ganho muito maior em Cristo Jesus. E seguindo aqui ainda na página 58, dessa nossa lição número 12, a perfeição da obra de Cristo, a perfeição da obra de Cristo, lição número 12, página 58, seguimos aqui com os comentários, né? Segundo parágrafo aqui na página 58, possivelmente os leitores da carta aos Hebreus tivessem se sentido assim, importante colocação, antes de aceitarem a Cristo. Eles tinham um riquíssimo sistema religioso, né, cheio de cerimônias e ordenanças, rituais, né? Tinha uma lei, um templo, sacerdotes e muitas outras coisas, mas eles, usando a palavra, perderam tudo isso, mas claro que ganharam muito mais em Cristo Jesus, mas eles tinham que fazer essa transição entre o velho e o novo, e para eles era difícil. E esse autor, na realidade, a Carta dos Hebreus, ele trata disso com muita propriedade, muito cuidado, muita atenção, com muito carinho. Ele, didaticamente, orientado pelo Espírito Santo, ele consegue, né, fazer a amostra daquilo que era e daquilo que eles têm, da antiga aliança e da nova aliança, entre o antigo e o novo. Então ele faz essa passagem de forma magistral, e por isso a carta aos Hebreus é uma das epístolas mais importantes que temos na Bíblia, é muito importante mesmo, né? E com isso, continuando aqui no último parágrafo dessa segunda parte, em Cristo tudo aquilo tinha sido abandonado, mas uma dúvida permanecia. Como poderiam desenvolver sua fé sem a presença de todo o ritual religioso a que estavam acostumados? Como é que isso poderia acontecer? Como acontece hoje em dia, as pessoas se convertem, às vezes vêm de outras religiões, eles tinham aqueles hábitos, aquelas práticas, e começam a entender e perceber que eles perderam, humanamente falando, né? Perderam algumas coisas. Como é que ele consegue agora, entre aquilo que era e aquilo que é, como faz essa transição, né? Como é que ele possa entender ele? E claro, pela sua experiência pessoal, entenderá essa riqueza que é em Cristo, mas há um sentimento de mudança, né? É importante quando isso acontece na vida de alguém que se converte também nos dias de hoje. Isso é importante que possamos entender, que nós temos que, como igreja, também amparar essas pessoas, né? Dando a ele a visão daquilo que é muito mais excelente, que é Cristo Jesus. Aqui, num outro parágrafo, e aqui que o autor de Hebreus, que tudo indica, e bem provavelmente ele seria também um judeu, porque entende de tudo aquilo que era do Antigo Testamento, né, do Antigo Pacto, e também consegue fazer essa transição do Novo, e provavelmente ele era um judeu convertido, né? Ele faz um trabalho pastoral importante nessa epístola aos Hebreus, e trata daquele povo, trata com cuidado, com carinho. Ele faz realmente uma pregação pastoral, um tratamento ali na epístola aos Hebreus que é como poucas, né? Falando dessa transição entre o velho e o novo. Ele não é importante que ele não menosprezou a lei e o ritual religioso, pelo contrário, ele os entendeu como necessários e ordenados por Deus, né? Foi ordenado por Deus. Os rituais, no entanto, não eram mais úteis, apesar do símbolo da verdadeira realidade espiritual, né, existente em Cristo, apesar e também que era agora a realidade espiritual era em Cristo, né, apesar desse ritual todo que existia no passado, toda aquela grandiosidade que existia no ritual judaico, agora todas as coisas, apesar de tudo isso, se convergiam para Cristo. Então ele tinha esse trabalho pastoral de fazer, pela graça de Deus, fazer essa transição do velho para o novo. E ele, pela graça de Deus, sem dúvida, foi magistral nisso, né? Aqui no último parágrafo da página 58, o autor entendeu que somente
Somente reconhecendo a glória do sacrifício de Cristo é que os seus leitores estão convertidos, né? Se desligariam então do antigo sistema religioso. Era conhecendo, e importante, era conhecendo o superior. Jesus é superior, eles abandonariam aquilo que era inferior. Eles abandonariam aquilo que apontava para Jesus, estariam agora em Jesus plenamente. Então, em Jesus tudo está consumado. Então, essa transição era importante. Eles estavam num ritual que apontava para Jesus e agora podem, pela graça de Deus, estar em Jesus. E isso é muito bom, né? Era reconhecendo o eterno, que também deixaria o temporal e o passageiro. Jesus morreu em nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não há mais sacrifício. Todo sacrifício e toda a lei e os profetas se cumprem em Jesus. E nós cumprimos a lei e os profetas, e o sacrifício necessário que necessitamos está em Jesus. Então, mais nada. Ou, na realidade, nós temos o excelente. O passageiro ficou. Nós temos o eterno, que agora nós não temos, é a última aliança, é aquela que nos leva a Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Por quê? Pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Ofertou o seu próprio sangue, não o sangue de um animal. Seu próprio sangue foi oferecido, né? Isso é importante. No parágrafo aqui anterior, há um quadro que temos na página 59, em Cristo existe a perfeição, visto que ele é a expressão exata de seu Pai, Hebreus 1:3, que é perfeito e que nos chama a imitá-lo. Isso é importante. Mateus 5:48. A antiga aliança jamais poderia tornar perfeitos os seus ofertantes, Hebreus 10:1. No entanto, agora nos deixamos levar pelo que é perfeito, por causa da obra perfeita de Cristo, Hebreus 6:1. O autor destaca alguns pontos, que eu queria ler aqui, o ponto A, B e C desse quadro, né, nos quais a obra de Cristo é superior à antiga aliança. E eu vou fixar aqui nos pontos A, B e C. E quais verdades novas, está aqui no quadro, aqui no meio da página, e quais verdades novas o autor acrescentou nesse trecho de Hebreus? Nós vamos ler aqui no ponto A, B e C algumas coisas importantes colocadas. Primeiro ponto A, por exemplo, né? Deus não habita em santuário feito por homens. É claro isso, né? O santuário somos nós, né? Eis aqui o templo do Espírito Santo, como é você também, meu irmão. Ele é Espírito e onde quer que estejamos, podemos entrar em sua presença através de Cristo, em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar. Hebreus 9, 23 e 25. No ponto B, assim como é certo que os homens, após a morte, enfrentarão o juízo, Hebreus 9, 27, também é certo que Jesus voltará. Está colocado aqui no texto que lemos, né? Voltará a segunda vez, para os que o aguardam para a salvação, Hebreus 9, 28. Está colocado na palavra de Deus, é uma promessa também renovada e revivida e relembrada aqui na carta aos Hebreus, né? No ponto C, assim como todas as promessas e profecias do Antigo Testamento foram rigorosamente cumpridas em Cristo, as promessas e profecias referentes à sua segunda vinda certamente também se cumprirão. Não podemos esquecer disso. A promessa do seu retorno para buscar os seus também se cumprirá. Jesus falou que voltaria. Ele veio, mas disse: voltarei. E ele voltará, né? Em breve tempo, creio, né? Não marco datas, não sou louco, né? Quem marca a data, quem marcou a data é somente Deus. E podemos entender tempos e estações, mas o momento exato da sua volta, né? Nós podemos olhar o mundo, olhar as situações que passamos, mas a sua volta, na realidade, quem sabe dessa data e do momento, só Deus, né? Isso fica na sua economia. Estamos seguros nele também nisso. Isso também é uma coisa que nós devemos guardar sempre na mente e no coração. Ainda na página 59, no ponto 1, o santuário celestial.
Nós vamos ler aqui o santuário celestial. O templo, primeiro parágrafo, o templo judaico teve a sua glória, realmente teve. A presença de Deus habitava de tempos em tempos, como nós vemos lá em Êxodo, 2 Crônicas, nós vemos ali no Velho Testamento a glória de Deus ali enchendo o templo. Ali os servos de Deus da antiga aliança alimentavam sua fé através dos sacrifícios que ofereciam, é fato. Cada detalhe do cerimonial realizado naquele local tinha de Deus a orientação e conforme vemos, principalmente nos livros de Êxodo, né? Em Levítico também, Deuteronômio, Números, antes de Deuteronômio também, nos oferece esse panorama bíblico, né? O segundo parágrafo aqui, terceiro, aliás, aqui no final da página 59, no entanto, o templo havia perdido a sua glória com a vinda de Cristo. Jesus mesmo falou que não ficaria daquilo pedra sobre pedra. No ano 70 houve a destruição do templo, num massacre, né, dos romanos a Jerusalém. A cidade foi destruída, muita gente morreu, o templo foi destruído. E Jesus, na sua carta, na sua profecia, na sua parte, no seu texto profético, né, que fala da sua volta nos evangelhos, ele faz uma variação entre a destruição do templo, né, e da perseguição ali que ocorreu em Jerusalém no ano 70, e nos remete também à sua volta que está para acontecer nos dias de hoje, né, nos dias atuais. Então, mas ele cita também e nos indica também a própria destruição do templo ali. Há uma oscilação do próprio comentário de Jesus entre aquela destruição, perseguição, com algo que viria e virá em nossos tempos um pouco mais adiante, quem sabe hoje, amanhã, Deus o sabe quando, nos referindo ao seu retorno, né? Ele veio, né, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado direito de Deus Pai Todo-Poderoso e voltará para buscar os seus. Este já anunciara a sua destruição, como falamos, Jesus já anunciou a destruição do templo, Mateus 24, de 1 a 2. Um novo santuário celestial está por vir, Hebreus 9, 24. Certamente o autor não está falando de um lugar físico, mas das regiões celestes, onde os salvos recebem toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios 1, 3. Os que estão em Cristo a receberão. Então é importante entendermos que é algo muito maior. E hoje o templo do Espírito Santo, né, somos nós. Que nós possamos, né, deixar ele bem preparado, santificado, nos santificando, caminhando nessa santificação, para que o Espírito Santo possa trabalhar de maneira plena na minha e na sua vida também. Na página 60, eu vou ler aqui ainda no ponto 1, o santuário celeste. Continuando, o velho santuário e seu cerimonial eram apenas tipo, modelo, cópia do verdadeiro, Hebreus 9, 24. Uma vez que Deus não pode ser contido por santuário terrestre, como bem descreveu Estevão, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, Atos 7,48. Deus é Espírito e deve ser adorado em Espírito e em verdade. Evangelho de João 4,24. Ele não se prende a um local físico para ser encontrado. Na realidade, o crente é o seu templo. Atentemos, né, no último parágrafo, aqui dessa parte, para o fato de que seja qual for o lugar no qual estivermos, podemos orar e entrar na presença de Deus. Por isso, basta que estejamos em Cristo, Hebreus 10, 19. Nós não temos necessidade de nos virar para um determinado local, né, para orarmos, como faziam os judeus na Babilônia, que se dirigiam em direção a Jerusalém, viravam em direção a Jerusalém para orar, em direção onde estava o templo, na direção, como fazem os muçulmanos, como oram em direção a Meca, né, voltado o seu corpo para a Meca. Nós não precisamos. Não é lá, não é ali, né, é aqui.
A diferença é essa. E isso é muito importante para nós, porque aonde estivermos, em qualquer lugar, um crente que se põe na presença de Deus, ele ouve, porque caminha conosco, o seu Espírito caminha conosco, certo? Nós não precisamos ir a determinado local, ele caminha junto conosco, né? Os leitores, aqui no último parágrafo, os leitores da carta aos Hebreus, possivelmente dispersos em várias regiões, não tinham mais o templo. No entanto, experimentavam a presença de Deus onde quer que habitasse, né? Paulo acrescenta que cada um de nós, como nós falamos aqui, é o santuário, uma habitação de Deus. 1 Coríntios 3,16 ou 2 Coríntios 6,16. É um privilégio e uma responsabilidade nossa agir assim. No ponto 2, o sacrifício único, Hebreus 9:25 até 10:18. Nós vamos ler aqui. Talvez os crentes, primeiro parágrafo, ainda na página 60. Talvez os crentes judeus dispersos por vários lugares sentissem a necessidade de oferecer sacrifícios a Deus. Ainda sentiam essa necessidade, como faziam no passado. Eles ainda não compreendiam que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29, e que a partir de agora deveriam descansar nessa verdade, pois morrendo uma única vez, Jesus purifica para sempre o pecador. Não há necessidade de repetição de sacrifício, porque Jesus morreu de uma vez só pelos pecados daqueles que creem no seu nome. No segundo parágrafo, o autor enfatiza aquele povo e a todo nós. A obra de Cristo não precisa ser repetida, pois foi feita uma vez por todas. Hebreus 7:27 e 9:12. Caso contrário, exemplo, os sacrifícios da antiga aliança, Jesus teria que morrer muitas vezes, né, para que fosse remido o pecado. Mas não é assim, né? A obra está consumada e jamais precisará ser repetida. E isso é muito bom. Isso é muito importante. Como disse Jesus, tudo está consumado. E tudo fez a consumação em Jesus. E isso é importante. No último parágrafo da página 60, os sacrifícios do Antigo Testamento precisavam ser repetidos, visto que somente assim os que ofertavam tinham a mente tranquila. Hebreus 10:2. Assim, ano após ano, os sacrifícios eram oferecidos a Deus. Hebreus 10:1. Afirma o autor da carta aos Hebreus, no entanto, que tais sacrifícios não foram em vão, pois tinham a importante função de apontar para Cristo. O sacrifício apontava para Cristo, para a nova e eterna aliança, o Cordeiro Pascal, 1 Coríntios 5:7, que purifica todo pecado. Esse sacrifício único e perfeito traz benefício aos salvos. E nós vamos ver agora também quais são os principais benefícios. O autor daqui da revista, na página 61, aponta 3 grandes benefícios que esse sacrifício perfeito, né, dessa obra perfeita de Cristo, traz em benefício dos salvos. Nós vamos agora também observar quais são esses 3, elencados aqui pelo autor da lição, né, quais são esses 3 principais benefícios que aquele que crê, os salvos, recebem dessa obra perfeita de Cristo Jesus. Então, aqui na página 61, nós vamos ver esses benefícios, né, elencados aqui pelo autor da lição. São 3 que ele elenca aqui. O primeiro, a libertação do poder e da penalidade do pecado. A libertação do poder e da penalidade do pecado. Hebreus 9:26 e 28. Na cruz, Jesus nos livrou da morte eterna, que é o sacrifício do pecado, Romanos 6:23. Pelo seu sangue, todo o nosso pecado foi purificado, 1 João 1:7. Para os que estão em Cristo não há mais condenação. O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo, né? Romanos 6:23, né? Esse é o salário do pecado. Mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a salvação, o perdão, o sacrifício de Cristo que nos livra de todo o pecado. Então entendermos isso também. Mas o crente não peca por hábito, pode eventualmente pecar, como diz João, como ele diz no texto em 1 João, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus.
se pecarmos, né? Porque o pecado não deve ser e não é, creio, habitual na vida de um cristão verdadeiro. Pode até ocorrer um pecado, uma falha, mas ele não é habitual. Por isso, nós temos, por esse sacrifício, por essa obra consumada na cruz do Calvário, a obra consumada na cruz do Calvário, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Né? 2. A santificação mediante a oferta única de Jesus. Hebreus 10, 10. Dia após dia somos santificados. Né? É bom lembrar que a nossa salvação é de graça. Efésios 2,8. Mas a santificação deve ser buscada. Hebreus 12, 14. Lembrando que, mas a santificação deve ser buscada. Hebreus 12, 14. Importante isso, tá? Lembrarmos. Os exercícios espirituais, como a oração, leitura bíblica, a comunhão com os irmãos, nos ajudam a crescer em santidade. Não podemos deixar isso de lado. Não tem fórmula mágica. É a meditação, né, na palavra de Deus, buscando o seu recado, buscando sua orientação, buscando a sua palavra para que ela fique gravada na nossa mente e coração, ou seja, na nossa razão e no nosso sentimento. É assim que funciona, porque quando a palavra entra na nossa mente, razão, e vai no nosso coração, no sentido de sentimento, de amarmos essa palavra, o Espírito Santo trabalha com essa palavra em nossa vida. E é assim que funciona. A palavra vem na mente, vai para o nosso coração, no sentido de sentimento, tá? Razão, emoção, e o Espírito Santo trabalha com essa palavra, né? E vai nos transformando e também nos santificando. Também é importante a oração, fundamental para a nossa vida. E a leitura, e também a comunhão é importante para que a brasa, né, como nós falamos, fique sempre acesa. Aquele velho comentário de que uma brasa fora da fogueira logo se esfria em comparação às outras, né? Uma ali aquece a outra, ali aquela brasa fora, ela se esfria muito rapidamente, tem que estar em comunhão com os irmãos. Tempo de pandemia é um pouco diferente, acaba limitando uma série de coisas, e também aproveitamos para clamar a Deus para que nós tenhamos, né, em breve tempo, a condição de caminharmos de forma mais normal por essa vida, sem tantas dificuldades de locomoção ou tanto risco para a nossa saúde. Só a misericórdia de Deus também sobre isso, né? É importante entendermos. A expressão nessa vontade, ainda no ponto 2, a santificação mediante a oferta única de Jesus, a expressão nessa vontade, no início do verso 10, demonstra que em Cristo a vontade de Deus se realizou plenamente. Isaías 53, 11 e Romanos 5, 19. Dia após dia estamos sendo santificados, Hebreus 10, 14, crescendo a imagem de Cristo, a estatura do varão perfeito que é Cristo, 2 Coríntios 3, 18, experimentando a vontade de Deus. É importante que o Senhor Jesus nos orienta que esse mesmo Espírito Santo tem o papel de nos fazer lembrar das suas palavras. E Jesus mesmo falou, o Espírito Santo é como um paráclito, um pedagogo que nos encaminha a toda a verdade, nos ensina. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É assim está na palavra de Deus. No ponto 3, um outro benefício importante dos salvos, elencado aqui pelo autor da lição, a salvação eterna quando Jesus retornar. A salvação eterna quando Jesus retornar. A salvação eterna quando Jesus retornar. Hebreus 9, 28. É importante vermos que o autor da carta aos Hebreus aponta claramente para a promessa da volta de Jesus. É importante isso. No segundo parágrafo aqui desse ponto, ele aparecerá a segunda vez para levar ao céu os que foram salvos por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. Os crentes devem se regozijar, se alegrar, não somente com a purificação dos seus pecados, mas com a salvação eterna, que é o benefício final de obra tão perfeita e obra sacrificial de Jesus. Assim como a morte de Cristo aconteceu de fato, a sua segunda vinda e o arrebatamento, ou seja, a sua segunda vinda e o arrebatamento do seu povo,
também acontecerão. Coloca bem o autor a carta aos Hebreus. Temos que estar preocupados, no bom sentido, e atentos a essa promessa também. 1 Coríntios 15 também fala disso, nos versos 50 até 58. Nós temos todos esses benefícios, né? Benefícios que temos dessa obra, né? Perfeita, né? Como diz o título da lição. A perfeição da obra de Cristo, ela é perfeita, não faltou nada, tudo, absolutamente tudo, repito, se consumou em Jesus. Seguindo aqui na nossa revista, na página 61, nós vamos ao ponto 3, o sacerdote eterno, né? Nós vimos no ponto 1, o santuário celestial, no ponto 2, o sacrifício único, e nós falamos dos benefícios dos salvos, né? No ponto 1, 2 e 3, que é a libertação do poder e da penalidade do pecado, a santificação mediante a oferta única de Jesus, e também o terceiro benefício citado pelo autor da lição, a salvação eterna quando Jesus retornar. Agora vamos para o ponto 3 da lição, que é o sacerdote eterno, finalzinho da página 61. Os judeus dispersos não tinham mais por perto a figura do sacerdote, que os representava diante de Deus. Eles não tinham mais a presença do sacerdote, né, ofertando os seus sacrifícios. Talvez eles se lembrassem da pessoa do sumo sacerdote que a cada ano entrava no Santo dos Santos, citado em Hebreus 9, 25, né? Mas eles não deveriam se preocupar, E isso é importante, eles não deveriam se preocupar, diz o autor, pois Jesus, que é o nosso sacerdote eterno, não entrou em santuário com sangue alheio. E essa parte achei fundamental da lição. Jesus não entrou no santuário, como fazia o sacerdote, uma vez por ano no Santo dos Santos, até tinha uma corda amarrada na sua cintura, que caso ele morresse diante da presença de Deus ali no Santo dos Santos, né? Ele era puxado pela corda, caso demorasse muito, né? Ele era realmente assim, tinha uma corda na cintura, e caso ele não estivesse realmente purificado, segundo o ritual da palavra de Deus, Deus o achasse indigno de ali estar, ele poderia morrer. Então ele era amarrado com uma corda na cintura, caso demorasse muito, ele era puxado pela corda. As pessoas não poderiam entrar nesse local. É só o sacerdote, uma vez ao ano, que se purificava e preparava para fazer o sacrifício uma vez pelos pecados do povo, né? E importante que Jesus não entrou com sangue alheio. O sacerdote levava o sacrifício de animais para ser oferecido em perdão dos pecados. Jesus entrou no santuário não com sangue alheio. Ele entrou no santuário oferecendo o seu próprio sangue. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele entrou no santuário, não feito por mãos humanas, tá? Que está lá com o Pai, o santuário celestial. Ele entrou lá, teve acesso, porque ofereceu sangue próprio e não sangue alheio, de uma vez por todas. Mas é importante isso. Citando o Salmo 40, o autor aponta para Jesus como o que se apresentou por livre vontade diante de Deus para remover o antigo sistema religioso e se apresentar como novo sumo sacerdote. Hebreus 10, 4 a 9. Importante aqui em Hebreus, eu não sei se eu tenho aqui no caso, eu vou só voltar aqui o texto de Hebreus, no capítulo 10. Deixa eu voltar aqui no capítulo 10, que eu queria ler um texto, dar ênfase de novo a esse texto, né? Onde é que está? Que eu pegar aqui nessa tradução. Vou aqui para Hebreus rapidamente, os irmãos me deixem, por favor, um segundinho. Aqui que eu separei, em Hebreus, nós temos o capítulo 10, no versículo 9, que nós lemos. Eu queria dar nova ênfase ainda, que é o seguinte, Hebreus 10, versículo 9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro
para estabelecer o segundo. Veja, remove o primeiro para estabelecer o segundo. E isso é importante, isso é coisa muito maravilhosa. O que se apresentou por livre vontade diante de Deus para remover o antigo sistema religioso e se apresentar como novo sumo sacerdote, Jesus, Hebreus 10, de 4 a 9. Né? Diferentemente dos sacerdotes da antiga ordem, Jesus substituiu todos os sacerdotes da antiga aliança. Ele é o sumo sacerdote, como foi falado segundo a ordem de Melquisedeque, até o pastor Renato deu essa aula, né? Sacerdote eterno é Jesus, né? É importante que ele se apresenta diariamente diante de Deus, visto que Jesus está assentado eternamente à sua direita, Hebreus 10, 11 e 12, e intercede por nós, Hebreus 7, 25. Ele que é o sacerdote para sempre, Hebreus 5, 6, e nos abre o caminho para entrarmos na presença de Deus sem impedimento, Hebreus 10, 21 e 22. O seu ministério por nós é cheio de compaixão, Hebreus 2, 17 e 18. Nós temos que entender, né, essa obra, né, como diz o título da lição, a perfeição dessa obra em Cristo Jesus que nós temos. Ela é perfeita. Jesus intercede por nós entrando no santuário celestial, não feito por mão de homens, não oferecendo sangue alheio, mas o seu próprio, e nos trouxe o vivo e novo caminho. Ele é sacerdote eterno. Ele realmente que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós. Melhor que isso não há. Coisa melhor não há. Jesus é aquilo que necessitamos. Jesus é aquilo que necessitamos. Aqui a conclusão, eu vou ler aqui na página 62, tanto os judeus convertidos espalhados pelo mundo, que foram os destinatários iniciais desse livro, quanto os crentes de todos os tempos devem ter a certeza de que Deus não se lembrará de nenhum dos seus pecados e iniquidades, pois esses foram redimidos para sempre pela obra perfeita de Cristo. Hebreus 10, 17 e 18. Em Cristo tudo é superior e perfeito. É fato. Nele, Deus fez convergir todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Efésios 1:10. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste tudo. Tudo subsiste nele, Jesus. Colossenses 1:17. Até mesmo todo o cerimonial da antiga aliança apontava para Jesus, como falamos, que de uma vez por todas, se ofereceu em sacrifício perfeito, o qual nos purifica para sempre do nosso pecado. Hebreus 9, 28. A aplicação indicada aqui na página 62, que é importante para nós, o que fazemos com tudo isso. É importante entendermos que temos que ter consciência desse sacrifício, dessa obra perfeita em Cristo Jesus. É aquilo que precisamos, é aquilo que necessitamos. A aplicação aqui, que tais revelações que com certeza fizeram bem aos primeiros ouvintes, nos enriqueçam e nos encham de gratidão eternal, né? Eternal pela obra de Cristo Jesus. Para terminar aqui, eu queria citar um comentário de José Humberto de Oliveira, que também é autor das lições 1 e 14 dessa revista, o José Humberto de Oliveira, autor das lições 1 e 14 dessa revista, e ele faz aqui um comentário na página 3, com alguns parágrafos. Eu queria destacar o parágrafo primeiro aqui do seu comentário. Hebreus é uma grande epístola. Não nos referimos, está aqui na página 3 da revista, tá? Hebreus é uma grande epístola, não nos referimos ao número de capítulos, mas ao importantíssimo conteúdo, pois trata com muita propriedade de uma questão que é delicada na igreja desde o seu princípio, desde o seu início, o relacionamento entre judaísmo e cristianismo, entre a antiga e a nova aliança, entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa carta nos ensina como atravessar essa ponte entre o velho e o novo. Essa carta aos Hebreus é muito importante. Como hoje muitos querem voltar ao judaísmo, tem várias igrejas que querem os rituais, fazem bar mitzvah,
põe o candelabro, põe a arca, põe sei lá o quê. Na realidade, a palavra de Deus não recomenda isso. A Epístola de Hebreus é clara, nos transportou, fez uma ponte do que era o velho, que apontava para o novo, que era Jesus. E nós temos que viver a vida cristã em Cristo. E essa é a nova e eterna aliança, o novo e vivo caminho, né? Jesus é o mediador único entre Deus e os homens. Vamos orar brevemente aqui para encerrar, agradecendo a presença dos irmãos. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um momento de EBD, como igreja reunida aqui em EBD, Escola Bíblica, aprendendo a Tua Palavra, que esse estudo que trouxemos possa edificar a vida dos irmãos, como edificou a minha, que o Senhor possa trabalhar com as palavras, com o texto bíblico, com os comentários, com aquilo que ouvimos, com aquilo que lemos, e possa também transformar um pouco mais a nossa vida, nos trazendo e nos colocando mais próximo à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus, que é isso que é importante. Muito obrigado por essa oportunidade aqui de estarmos reunidos como igreja Tua. Obrigado pela presença dos irmãos, nos abençoa, Pai, segundo a Tua graça, pedindo, Pai, tudo isso pelo nome santo e precioso de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, irmãos.